Oi pessoal, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa destinada aos alunos do nono ano. Então na página 257 nós vamos começar a ver o que é a estrutura do texto argumentativo. Não esquecendo que nós trabalhamos no vídeo anterior com o artigo de opinião e agora nós iremos trabalhar com a argumentação, que no caso do artigo de opinião ele é um tipo de texto argumentativo, já que o autor ele coloca a opinião dele em foco e argumenta também o que? Aquela ideia que ele está ali naquele texto, que ele está colocando ali como ponto principal naquele texto. Então ele precisa argumentar, certo? E é isso que nós vamos ver agora nessa página. Estrutura do texto argumentativo. Nós vamos ver o quê? Que o texto argumentativo ele está dividido na parte de ancoragem, desenvolvimento e conclusão. A ancoragem nós também conhecemos como introdução, é a parte inicial do texto. O desenvolvimento, que é a apresentação da opinião do autor do texto, dos argumentos que sustentam essa opinião. Então, essa argumentação, esses argumentos que ele coloca ali no texto, serve para quê? Para ele poder sustentar a opinião dele, que está ali naquele texto que ele está escrevendo. E a conclusão, que nós também chamamos de final, é o que? A finalização do artigo, certo? Então, vai ter o que? A questão da ancoragem, introdução, a questão da opinião, ou tese, também nós podemos chamar, e a conclusão, que é o término do texto, certo? Ainda na página 257, nós vamos ver o que? Tipos de argumento, Nós estamos trabalhando com a questão da argumentação do autor no texto, do artigo de opinião. E aqui na 257 nós temos o que? Os tipos de argumento, que ele pode ser o que? Científico, de autoridade, de valoração, com ironia ou pouco fundamentado, certo? Então vamos ver o que deve conter e o que também não deve conter por não ser tão interessante assim no texto de vocês. Então o tipo de argumento científico, o que vai conter nele? Dados estatísticos, dados científicos. Ou seja, são dados que já foram analisados antes para serem colocados naquele seu texto, ali no artigo de opinião, para fortificar o seu argumento. De autoridade, citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. Então, nessa parte de autoridade, de citação, é melhor que você cite o quê? Cite realmente pessoas especialistas da área, daquele conteúdo que você está ali trabalhando naquele artigo de opinião, certo? Não vá sair colocando aí citações de pessoas anônimas, mas sim de especialistas, para ver o quê? Para dar uma credibilidade àquele seu texto, no seu artigo de opinião. De valoração, o que é isso? Conceitos ou ideias respeitadas por todos. Então você tem que ter esse cuidado, que você precisa colocar uma ideia ali em que realmente vai fazer o quê? Que ele necessite ter respeito por todos, todas as pessoas, a população, a sociedade. Então por isso tem essa questão do valor, a valoração, essas ideias respeitadas por todos. Com ironia, às vezes, dependendo do autor, é utilizado também ironia, que é uma construção em que se fazem insinuações ou se diz o contrário do que se quer dizer para tecer uma crítica. Então, no momento que você vai colocar uma crítica, você pode utilizar essa ironia, certo? Eu não acho assim adequado sempre utilizar ironia. Porém, dependendo do teor do seu texto, você pode assim colocar alguns aspectos irônicos, de insinuações, para o quê? Para tecer uma crítica, mas claro, sempre respeitando a questão dos direitos da sociedade. E pouco fundamentado é o que você deve realmente evitar. Apelo emocional, clichês ou chavões, exemplos pessoais. Bem aqui ao lado, na 257, já está explicando o que é clichê. Ideia, expressão, frase muito conhecida e repetida. O mesmo que chavão e lugar comum. Então evite essa questão do clichê. Como por exemplo, é um clichê que realmente generaliza bastante, que não é interessante vocês colocarem. Como por exemplo, todo político rouba. Aí o que você fez aí, que você fez com essa frase que deve ser evitada? Dizer que todos os políticos eles têm fazem essa ação de roubar, de furtar. Então vocês devem evitar isso, porque deve haver uma pessoa ali que realmente não esteja dentro desse padrão que você coloca.
né? Então, deve-se evitar essa questão do clichê, certo? Também exemplos pessoais, porque nós estamos falando lá em cima, a gente falou de autoridade, né? Citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade, né? Nós somos anônimos, aí nós não somos especialistas em um determinado assunto, como por exemplo, se eu for debater aqui mesmo a questão do aborto, é necessário ter especialistas de pessoas que possuam credibilidade naquele assunto, certo? Então evite exemplos pessoais, colocar, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu agi daquela maneira. E apelo emocional também deve ser evitado, como por exemplo, se fosse seu pai, se fosse seu irmão, se fosse sua mãe, evite apelo emocional também no artigo de opinião. Seguindo. Na 258 nós vamos ver partes, né, do artigo de opinião, certo? Que a gente já viu um pouco acima, mas vale a pena vocês lerem, né, para fixar melhor o conteúdo. Aqui há um outro texto que nós chamamos de, né, que tem como título, no caso, likes não cortam o efeito dos comentários maldosos nas redes sociais. Então vocês devem ler esse texto, certo? Para possuir o que? Mais conteúdo a respeito, né, dessa temática. Na 259 você já sabe o que fazer, né? Substituir esse quadrinho cinza por essas palavras que estão aqui acima, somente respostas. 259 é a questão de privacidade e imagem pública. Não é que a gente sempre tem debatido isso, a questão da privacidade nos tempos de mídias sociais, que ao mesmo tempo a gente percebe que é uma perda de privacidade, porém muitas pessoas ainda querem aparecer de diversas maneiras nas mídias sociais e acham bom, né, algumas pessoas, dependendo do tipo de personalidade, acham bom que propagar aquele conteúdo que ela divulgou naquela rede social dela. Então, essa questão da exposição pública da vida privada, proporcionada pela tecnologia e pelas redes de relacionamento online, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai achar isso péssimo e tem gente que não vai estar nem aí para isso, certo? Então, vamos continuar. Na página 261, nós vamos ver outros tipos de linguagem, que é o cartoon, né? Vocês podem observar aqui que tem a ver com desenho, geralmente ele provoca humor, tem aquela intenção de criticar ou satirizar, principalmente o que? Fatos ou situações do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Na maioria das vezes ele provoca um riso, o cartunista ele expressa e defende uma opinião utilizando recursos, né, da linguagem visual, né, através da imagem, né, que podem estar em diálogo com os recursos da linguagem verbal, certo? Então pode aparecer imagem juntamente com a linguagem verbal, né, com a escrita, e pode gerar o que? Humor naquela pessoa que está vendo aquele cartoon. Então esse nós vamos ver aqui na página 261, com essa gravura aqui que eu estou circulando, e vocês vão responder a essas questões aqui, certo? Que for com a turma toda, só faço somente com você, individualmente. Na 262 ainda continua com essa ideia de cartoon. Bem aqui no final da 262 nós vamos ver o que? Big Brother ontem e hoje, né? Alguns pontos relacionados à questão de privacidade, certo? Na 263 ainda continua com essa ideia de ler o texto, compreender e responder, né, a esses itens. Na 264, a proteção de dados pessoais, que é bastante importante, por mais que nós estejamos nas redes sociais, é necessário que nós tenhamos o que? Cuidado com esse mundo virtual, né, protegendo os nossos dados pessoais. Nós temos que ser crítico, seja privado, seja seletivo, seja respeitoso, seja cuidadoso e seja ético. Responder também essas perguntas, né, individualmente. Na página 265 vai haver uma letra de canção, né, que é um tipo de texto, e também vai ter o que aqui? Uma pequena pergunta, né, um pequeno ponto para você conversar sobre as relações que podem ser estabelecidas entre a letra da música e o artigo de opinião livre nessa unidade. Você vai o que? Relacionar a letra dessa música com os artigos que foram lidos nesta unidade, né? Unidade 7, artigo de opinião. Aqui meme, né, que é um ponto, né, que você já conhece muito a respeito disso, que é um gênero digital que reúne imagem e texto verbal, elaborado para transmitir uma mensagem de forma rápida. Então o meme hoje em dia faz, né, muito sucesso, ele viraliza de forma rápida, né, na nossa sociedade. É bastante comum no nosso dia a dia, principalmente, né, nas mídias sociais.
Continuando, na página 268, nós já vamos trabalhar com a questão da concordância, né, mais ligado à parte gramatical da língua portuguesa. Então, nós vamos deixar isso para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham compreendido até este momento. Se tiver dúvida, tire as dúvidas comigo no WhatsApp, nos dias adequados e momentos adequados. Então, pessoal, fiquem bem e até mais.